Olá, minhas amigas e meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, eu estou aqui de volta para dar continuidade a nossas aulas, essa série de vídeos para o concurso do Auditor Fiscal do Trabalho e nós iremos continuar estudando a parte de Direito do Trabalho. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço que vocês acionem o sino de notificações para que você continue recebendo esse conteúdo, receba informações desse concurso do Auditor Fiscal do Trabalho e dos próximos concursos que virão. Peço também que você dê um like nesse vídeo e também eu peço que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que essas pessoas também tenham acesso a esse conteúdo de direito do trabalho e com certeza irá ajudar esse grupo de pessoas e também irá ajudar muito esse canal. Hoje, pessoal, eu vou conversar com vocês sobre o tema muito clássico ligado à Justiça do Trabalho, ligado ao Direito do Trabalho. Quero conversar com vocês hoje sobre FGTS. E por que, pessoal, eu quero conversar com vocês hoje sobre FGTS? Se você já fez a inscrição e está estudando para o concurso para o Auditor Fiscal do Trabalho, lá no alto, lá na parte do edital, da parte onde fala do estudo do direito do trabalho, pessoal, para falar a verdade, mostra ali a informação das características e atribuições do cargo do Auditor Fiscal do Trabalho. Fala ali também que o Auditor Fiscal do Trabalho, dentre outras atribuições, tem que regular, fiscalizar vários temas ligados ao direito do trabalho com base no artigo 11 da Lei 10.593 de 2002, que eu também conversarei com vocês, falarei com vocês sobre essa lei específica, até porque essa lei ela trata das atribuições do Auditor Fiscal do Trabalho. Mas hoje nós vamos conversar aqui sobre o FGTS e o Auditor Fiscal do Trabalho está informando no próprio edital que fiscaliza a aplicação do FGTS. Então nós temos que estudar esse tema, pessoal. Quando nós estudamos acerca do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, pelo tempo de serviço, pessoal, a primeira informação que eu vou dizer para vocês é o seguinte: você vai ter que ir lá na Lei 8.036 e estudar esse tema. Todo concurso ligado ao direito do trabalho, você tem que ter uma boa noção de FGTS. Aqui uma dica para vocês, pessoal. Essa lei, ela trata de vários assuntos que não necessariamente fazem parte do dia a dia do direito do trabalho. Tem muito procedimento administrativo ligado à Caixa Econômica Federal, ligado a outros assuntos. Por um lado, como estamos conversando sobre FGTS e existe essa possibilidade de cair qualquer artigo, a primeira informação que eu digo para vocês é o seguinte: estude, dê uma lida nesse artigo, essa lei. Essa lei não é muito longa, então aproveita essa oportunidade e se você conseguir um tempo, dá uma lida nessa lei, que essa lei sempre será importante, principalmente quando nós conversamos sobre FGTS. Mas nós sabemos que o candidato do concurso público ele tem que estudar um edital vasto e sobrar tempo geralmente não faz parte do cronograma do candidato. Então eu estou aqui com vocês para conversar ao 2 ou 3 artigos ali que, se eu não tivesse tempo para estudar mais nada, eu estudaria esses 3 artigos. Vou conversar com vocês sobre o artigo 2º, que fala dessa conceituação, o artigo 15º e o artigo 18º.
O examinador de um concurso público, a banca examinadora de um concurso público, ela pega muitas vezes o candidato no contrapé. Então existem alguns detalhes que nós temos que ficar atentos. Diferentemente do que a maioria das pessoas vai estudar, o artigo 18 é um artigo normalmente estudado pelo candidato, o artigo 15º, mas eu acho muito importante, pessoal, nós darmos uma lida no artigo 2º dessa lei, no parágrafo 2º. O artigo 2º, ele conceitua o que está inserido ali no FGTS. Esse, minha amiga e meu amigo, é o primeiro ponto que você tem que estudar. Dá uma lida no que está ali inserido e o que o legislador fala que está inserido ali, incorporado no FGTS. Esse é o primeiro ponto desse artigo 2º. O segundo ponto é um tema bem taxativo que você precisa entender. O parágrafo 2º, ele está dizendo o seguinte, que os valores depositados na conta vinculada do FGTS são impenhoráveis. Eu quis colocar esse ponto aqui porque a lei ela é taxativa. É esse tipo de questão que a gente nunca pode errar. Não abre, o legislador ele não abre margem para interpretação. E por que isso pode vir a cair? É lógico, pessoal, que nós aqui não estamos estudando o processo do trabalho, mas o examinador de uma banca, de um concurso público, ele sempre tenta aumentar, elastecer o máximo o edital, e às vezes ele vai para coisas indiretas, para detalhes indiretos, ele vai encher aquela linguiça. Quando a gente fala de penhora ou impenhorabilidade, é lógico, pessoal, que nós estamos conversando sobre processo do trabalho, processo civil. É lógico, e num certo ponto não vai cair. Mas a Lei 8.036 vai cair. Então você precisa conhecer. E eu não sei como o examinador poderia se utilizar. Ele poderia fazer uma pergunta clássica, simples, curta e direta. Ele poderia contar uma história onde determinado reclamante entrou com uma reclamação trabalhista, ou num outro processo ele sofreu uma ação e o juiz da outra vara, de outra competência, penhorou os valores da conta vinculada dele ali. E você precisa estar sempre atento a todas as possibilidades. E vamos imaginar essa situação. Vai para o examinador da banca, fala de uma situação hipotética, de um outro processo, que pode ser um processo trabalhista, pode ser um processo civil, e aquele juiz daquela competência buscou a penhora do FGTS. Então você já sabe que isso não pode acontecer, porque o valor depositado da conta vinculada do FGTS é impenhorável. Primeiro, porque porque está de forma taxativa na lei. Segundo, que esse valor depositado do FGTS goza de caráter alimentar. Eu também quis trazer para você essa expressão de caráter alimentar, porque foi como eu disse, nós nunca saberemos qual será o caminho que o examinador ele vai delinear ali. Então você precisa conhecer todas essas nomenclaturas e saber desse parágrafo 2º aqui. Agora, pessoal, eu vou conversar com vocês sobre os 2 artigos que eu considero importantes dessa lei. Por quê, pessoal? São esses 2 assuntos que mais se utiliza no direito do trabalho e na justiça do trabalho. É lógico que essa lei tem várias informações, mas são informações de caráter administrativo que no dia a dia o trabalhador, não interessa no dia a dia ao trabalhador. Então, é lógico, como é um concurso público, se você me perguntar, dá uma lida rápida se você puder. Se você puder se debruçar mais, se debruça lá e estuda. Porque tem muita informação, mas faltando tempo,
Dê uma olhada nesses dois artigos que são do dia a dia. E o auditor fiscal do trabalho, cargo esse que você está realizando esse concurso público, ele tem a obrigação de fiscalizar a efetividade da aplicação e dos depósitos pela empresa desse FGTS na conta vinculada do trabalhador. Você deve saber que todo trabalhador regido pela CLT, ele assina a carteira de trabalho, a empresa vai assinar a carteira de trabalho, e se ele não tiver uma conta vinculada do FGTS na Caixa Econômica Federal, essa empresa vai abrir essa conta vinculada para depositar esses valores. Quando esse trabalhador já era de outra empresa e já tem aberta essa conta vinculada, a nova empresa ela vai se utilizar dessa conta vinculada através do PIS, vai fazer essa pesquisa e essa nova empresa vai depositar os valores do FGTS ali. E é sobre isso que fala o artigo 15. O artigo 15 nos diz o seguinte: o empregador é obrigado a todo mês, até o dia 20 de cada mês, depositar 8% da remuneração do mês anterior. Esses 8% todo mês deverá ser depositado. E por que eu acho importante, pessoal? Na hora de uma reclamação trabalhista, você deve saber que grande parte das iniciais pede pagamento de FGTS. Se a empresa não recolher o FGTS, ela vai ser condenada nesse quesito. E muitas vezes realmente ela não recolhe esse FGTS. E quando ela recolhe esse FGTS, talvez não conste da reclamação trabalhista. Contando ou não contando, provavelmente essa empresa terá que comprovar que, através do extrato do FGTS, que fez esses depósitos de forma correta, de forma devida, sob pena de ser condenado. Então, é muito comum na Justiça do Trabalho esse pedido de FGTS. Então, esses 8% você precisa conhecer isso. E no que se refere esses 8%? Esses 8% que a empresa deposita na conta vinculada do trabalhador são de natureza salarial. Tudo que é referente à natureza salarial contará desse 8%. Então você também tem que conhecer o artigo 457 e 458 da CLT, para você entender o que tem ali de natureza salarial nessa remuneração. O salário, as gratificações recebidas, as gorjetas, as comissões, também ali o 13º salário. Por isso que nada disso pode faltar na hora do pagamento, porque os 8% que serão depositados na conta vinculada do reclamante ou do autor ali da ação serão referentes, serão constantes ali de todas essas rúbricas. Por isso que algumas empresas não depositam o 13º salário, colocam valores diferentes de gratificações, de comissões e gorjetas, porque os 8% será com base em todas essas características aqui da remuneração. Além disso, pessoal, vocês também precisam conhecer o artigo 18º da Lei 8.036. O que nos diz, pessoal, esse artigo? Ele fala que em toda despedida, em toda rescisão do contrato de trabalho sem justa causa, a empresa, o empregador, irá pagar 40% de multa referente ao valor depositado na conta vinculada. O que isso quer dizer? Por isso que esses dois artigos são importantes. Primeiro é o seguinte: todo mês ele vai depositar 8%. Isso é o que fala o artigo 15. Artigo 18 fala o seguinte: desse valor depositado lá, vamos imaginar que é um valor de 30 mil reais. O artigo 18, o que está falando?
desses 30 mil reais, você ainda vai pagar uma multa de 40% de natureza indenizatória. Vai pegar 40% desses 30 mil. Ou seja, além dele receber esses 8% mensalmente, na hora do pagamento da rescisão das verbas contratuais, que são outros valores, a empresa tem que pagar essa multa de 40% referente ao valor depositado na conta vinculada do FGTS. Esses aqui, pessoal, são 3 dos artigos que eu considero de maior relevância para nós estudarmos quando nós conversamos sobre FGTS. Repito, se você puder, nem que seja uma lida rápida, dá uma lida rápida. Mas, se não tiver oportunidade, leia pelo menos esses 3 artigos, que eles podem ser muito úteis, até porque o auditor fiscal do trabalho, ele é obrigado a fazer esse tipo de fiscalização, e isso constou do edital. Então, atenção, fica atento ao que está falando no edital, e digo mais, ele não está na parte do edital ali só informando o que é para você estudar, não. Essa parte que eu estou falando do FGTS foi uma parte bem peculiar, uma parte bem característica. Ele colocou separado essa informação. Então, leia um pouco nas entrelinhas. Não me surpreenderia se caísse informação do FGTS, porque às vezes o candidato vai lá para o cronograma, para os assuntos que tem que estudar, e lá em cima do edital ele deixa passar essa informação das atribuições do cargo. E eu sempre falo o seguinte: ninguém escreve nada à toa, o legislador não escreve nada à toa, e o edital não tem nada escrito à toa. Então pega essa dica, pega essa visão, estuda sobre esse tema, e você terá grandes possibilidades de fazer uma grande nota nessa parte, nessa prova de direito do trabalho. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, gostado desse vídeo. Peço que vocês deem um like, compartilhem esse vídeo com seus amigos e com as suas amigas, e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.